Em Washington, fora de horas, que, como vocês sabem, está a ser feito por nós todos de casa, conforme os dias, isto devido, claro está, à pandemia do coronavírus. De qualquer maneira, nós estamos a tentar fazer o nosso melhor para ter aqui este diálogo com os ouvintes e, como sempre, vamos começar aqui com as nossas notícias e vamos começar precisamente com a pandemia do coronavírus, o Covid-19, que continua a alastrar-se através do mundo e tem agora mais de 1 milhão de pessoas infectadas através do mundo, mais de 53 mil mortos. Os Estados Unidos têm agora mais de 245 mil casos confirmados, é o maior número de todos os países. A Casa Branca, aliás, deve hoje recomendar que as pessoas usem máscaras de proteção facial quando saírem à rua. Tem havido um debate sobre se as máscaras são ou não efetivas. As máscaras são certamente efetivas quando uma pessoa está infectada e não quer passar a infecção a outra, mas tem havido debates dentro da comunidade médica se, portanto, isso é ou não efetivo em termos de poder-se receber, digamos assim, o vírus. De qualquer maneira, parece que agora a unanimidade é que se deve usar máscara, embora alguns peritos médicos dizem que não. Mas, de qualquer maneira, a Casa Branca deverá recomendar hoje que os americanos e os residentes aqui nos Estados Unidos usem máscaras quando saírem à rua. Entretanto, o Banco Mundial aprovou 2 mil milhões de dólares para os países mais pobres do mundo. Portugal hoje anunciou a suspensão de todos os voos comerciais e fez uma nova proibição. Os portugueses só podem visitar outras cidades em caso de trabalho a partir do dia 9 de abril, durante 5 dias, portanto, do dia 9 ao dia 14, isto para abranger o período da Páscoa. Como disse o primeiro-ministro português, o coronavírus, não viaja sozinho, viaja com as pessoas. E, portanto, o período da Páscoa é sempre um período de muitas viagens e, por isso, foi a decisão do governo português em proibir que os portugueses viajem de uma cidade para outra durante esse período. Portanto, a partir do dia 9 de abril, os portugueses não podem viajar para outros locais. Na Inglaterra, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson continua em quarentena. Ele entrou de quarentena há 7 dias atrás, com sintomas ligeiros, mas hoje foi anunciado que ele continua com febre. Ele, aliás, fez um vídeo e pode-se dizer que nesse vídeo via-se que ele não estava de boa saúde. Ele continua com febre, diz que vai continuar em isolamento, mas há que dizer que Boris Johnson disse que se sente bem melhor e, portanto, o primeiro-ministro britânico vai continuar em isolamento. A Agência Alimentar das Nações Unidas negociou hoje a abertura de um corredor humanitário para continuar a fornecer ajuda alimentar na África Austral, após muitos países terem encerrado as suas fronteiras devido ao coronavírus. Cerca de 45 milhões de pessoas fazem face à fome, devido à seca que devastou vários países. Há receios que a crise possa ser agravada com a pandemia. Portanto, a Agência Alimentar das Nações Unidas negociou a abertura de corredores através dos portos da África do Sul para se levar ajuda alimentar para países na África Austral. A África já registrou mais de 6.650 casos de coronavírus e mais de 240 mortos. Isto de acordo com a agência Reuters. Entretanto, em Moçambique, uma má notícia. Um novo ataque contra um autocarro fez hoje um morto e 4 feridos no centro do país, isto na zona do rio Pungué. Portanto, um autocarro que viajava da Beira para Climano. Ontem, outras 5 pessoas foram feridas em outros 2 ataques em autocarros que viajavam de Maputo para destino de Climane e Nampula. Em Angola, o grupo parlamentar da UNITA manifestou hoje indignação com os pedidos de ajuda do governo, ajuda financeira aos cidadãos. O governo tinha mandado uma mensagem SMS, um apelo aos cidadãos para apoiarem a luta contra o coronavírus, pedindo contributos em kwanzas para uma conta do Tesouro Nacional. A UNITA disse que devia ser o contrário, devia ser o governo que deve ajudar os cidadãos, e a UNITA disse que quer também que o governo mobilize meios de transporte para retirar das unidades de produção agrícola, portanto, a retirar bens de algumas províncias, como Malange, Uíge
o ambibié, portanto, produtos agrícolas que correm o risco de não poder ser escoados. Uma boa notícia para Angola é que o preço do petróleo continuava hoje em subida aqui nos Estados Unidos. O preço do petróleo Brent, que é aquele que se negocia com Angola, estava hoje a ser comercializado a 34 dólares e 38 cêntimos o barril. É um aumento de quase 4 dólares e meio em relação a ontem, mas atenção, é muito abaixo dos 55 dólares que o governo, portanto, tencionava negociar. São Tomé e Príncipe diz que já entrou em colapso financeiro devido à crise provocada pelo novo coronavírus, disse o Ministro das Finanças. O governo anunciou o reforço da prevenção sanitária, estabelecendo novos horários para o comércio formal e informal. O estado de emergência foi alargado até o dia 15 de abril. As autoridades da Guiné-Bissau registaram mais 4 casos suspeitos de pacientes com o novo coronavírus, mas garantem que até agora o país tem apenas 9 casos positivos. E agora, algo de interessante. Eu estava a ler, antes de o programa começar, dados sobre o coronavírus. E o que me chamou a atenção é que, entre o número de vítimas mortais, são muito mais homens que morrem do que mulheres. E porquê? E, na verdade, há um estudo feito sobre isso. E o que chegou à conclusão é que, na verdade, as mulheres, no que diz respeito à mortalidade, são muito mais duradouras que os homens, são, portanto, muito mais fortes. E, aliás, este estudo indica que, portanto, bebés do sexo feminino são consistentemente, têm muito mais chances de viverem no primeiro ano de vida do que os bebés do sexo masculino. Por outro lado, 80% de todas as pessoas com 100 anos são mulheres. E 95% das pessoas com mais de 100 anos também são mulheres. Porquê? Durante muito tempo pensava-se que isto devia-se ao modo de vida dos homens. Os homens tendem a tomar mais risco, beberem mais, fumarem mais, etc. Mas aparentemente não é isso. Tudo se deve a questões genéticas, aparentemente, e aos cromossomas. Segundo os estudos, as mulheres têm 2 cromossomas X, todos nós sabemos isso, e os homens têm um cromossoma X e um cromossoma Y. Ora, acontece que é o cromossoma X aquele que, portanto, dá mais, protege o sistema de imunidade do ser humano. Portanto, as mulheres têm 2 cromossomas X e daí que a sua capacidade de resistir a doenças seja muito maior que os homens, porque se há algum defeito genético no cromossoma X, as mulheres têm 2 cromossomas X e, portanto, mais possibilidades de sobreviverem e de combaterem a doença. O sistema imune é muito mais forte nas mulheres que os homens. Portanto, cuidado quando se dizer que a mulher é o sexo fraco. Não é. Os homens podem ter mais músculo, mas quando chega a combater o vírus, quando chega a combater as doenças, quando chega a combater a possibilidade de sobreviver a longo prazo, quem ganha é o chamado sexo fraco. Ora bem, e agora a Mayra tem sempre o cuidado de me mandar aqui o que é que está a bater, quais são os trendings aqui, portanto, na internet. Eu tenho a dizer que tenho aqui várias mensagens. Tenho uma mensagem de minha Mica Alves, que está a partir de São Paulo, no Brasil. Não sei se ela é Zona S ou Zona F, não sei. E aqui temos também uma mensagem do Xireca, uma mensagem que me está a elogiar. Ele diz: João Santa Rita, você merece uma coroa na área jornalística. Bem, não é o coronavírus, é um coroa jornalístico. Muito obrigado. Mas, entretanto, vamos aqui às mensagens da Mayra, e ela diz para começarmos por destacar algumas ações positivas que, se não estão trending, deviam estar. A Associação das Indústrias das Bebidas de Angola disponibiliza, a partir da próxima semana, uma linha de produção de máscaras para distribuição aos técnicos de saúde e centros de quarentena devido à pandemia do Covid-19. Há também um grupo de pessoas nos arredores de Luanda que decidiram fazer barras de sabão para lavagem das mãos recorrendo ao óleo alimentar usado.
Depois das barras de sabão produzidas, elas são distribuídas gratuitamente a pessoas que não têm meios para comprar. Muito bem, tenho aqui mais mensagens. A Mayra está a seguir. Power to the women, diz ele. Pois é, tem mais cromossoma X. O Felício Alfaiate e Pedro Danimi Costeiro Dambi. Bem-vindo. Santo Costa. E é isso, infelizmente. Nós homens temos que entender isso. É verdade, as mulheres têm mais cromossoma X, portanto vivem mais tempo. Pronto. Agora, aqui nas redes sociais, a comunidade no Twitter está revoltada. O assunto do dia é Nairobi. E não estamos a falar do Quénia, estamos a falar da famosa série espanhola Casa de Papel, Money Heist em inglês. Há pelo menos 127 mil tweets nas últimas horas dedicados ao episódio em que Nairobi morre. Não sei, eu não conheço a série. Obviamente Nairobi não tinha bons cromossomas X, como nós estávamos a dizer. No Google, desculpem, mas pela primeira vez em uma semana há um assunto comum a duas plataformas. Não é o coronavírus. Segundo diz aqui a Mayra, a segunda maior pesquisa no Google nesta sexta-feira é a Casa de Papel. Outra vez. Há quem diga que é uma das melhores séries a assistir no Netflix. Verdade, não está a ter os seus momentos de glória. Portanto, Money Heist em inglês. Vou procurar no Netflix, eu aqui, como não posso sair de casa, só saio para dar aqui umas voltas ao pé de casa. Tenho estado a seguir outra série no Netflix, uma série policial chamada Bosch. B-O-S-C-H. Bosch. É uma série policial passada em Los Angeles. É Bosch. É bom. Enfim, vamos continuar. Há imagens das irmãs Kardashian a lutar. Mas hoje vamos saltar este tema. Parece que elas escolhem a noite de quinta-feira para se engalfinharem para que à sexta sejam o nosso assunto. Portanto, as Kardashians são sempre bom assunto, batem muito, são trending sempre. Quanto ao Instagram, o que é que está trending no Instagram? O rapper DaBaby partilhou a sua nova curta-metragem no Instagram TV há cerca de 12 horas. Já atingiu quase 1 milhão de visualizações e quase 3 mil comentários. Na ausência de salas de cinema, parece que o Instagram TV é a plataforma a seguir. É verdade, outro dia um familiar mandou-me pelo WhatsApp uma mensagem a perguntar se eu estava no Instagram. Eu disse que não. Quem é que me quer ver no Instagram? Ninguém. Era bem. Vamos ver o que é que vale a pena nas nossas redes. Na nossa página voaportugues.com, no nosso canal de YouTube e nas nossas redes sociais, há reportagens em vídeo que vale a pena ver. Covid-19. Moçambicanos conhecem ou não as medidas do estado de emergência? Esse é um dos nossos vídeos. Covid-19, lavagens das mãos, um desafio no continente africano, outro vídeo. E a polícia indiana dança e usa capacetes de coronavírus para aumentar a consciencialização, portanto, do coronavírus. Confira no nosso Instagram os sintomas do Covid-19 durante 22 dias. Publicamos um calendário que o ajuda a monitorar dia a dia. Na nossa página da saúde, temos uma cobertura especial sobre casos, medidas dos diversos governos, respostas às medidas impostas pelos governos e orientações médicas de especialistas para lidar com esta pandemia. Vá ao www.voaportugues.com/a sua saúde, a-sua-saúde, voaportugues.com/a sua saúde, para saber, portanto, o que se passa com o coronavírus. E agora eu creio que é tempo de fazermos aquilo que fazemos sempre, que é ir à página do desporto. E no desporto, não há desporto, claro está, devido ao coronavírus, mas continua a haver notícias interessantes sobre o que é que se passa. A União Europeia de Futebol está em disputa com algumas federações europeias sobre se os campeonatos devem seguir ou não. A UEFA diz que não se deve interromper os campeonatos. Dizem que, portanto, vão ter um plano que vai ser apresentado até meados, creio que é até meados de maio, sobre como é que as épocas podem ser prolongadas. Isto depois de a Federação Belga ter suspenso o campeonato e ter anunciado que o Bruges é que é sagrado campeão.
A UEFA enviou uma carta às federações europeias afirmando que tem um grupo de trabalho a organizar um plano, portanto, para estender-se as épocas. Há, contudo, problemas aqui. E porquê é que há problemas? É porque os contratos de jogadores na Europa terminam no dia 1 de julho. E, portanto, se as épocas se vão prolongar, muitos clubes vão ficar sem jogadores porque não têm contratos. A UEFA diz que vai tentar resolver isso. Em Itália, o Juventus disse que não aceita ser campeão se a época for interrompida, mas o Brescia diz que se a época continuar, vai abandonar o campeonato. Entretanto, o que é que eu tenho mais sobre o desporto? O presidente da FIFA disse que quando acabar a pandemia vai ter que se repensar o futebol, talvez pensar-se em menos competições para cansar menos os jogadores, mais inclusividade. O que é que ele disse mais inclusivo, mais social, mais humano, mais atento aos valores humanos. Ora bem, desculpem lá o cinicismo, mas como é que a FIFA vai fazer isto? Isso é que não sabemos. Entretanto, em Espanha, os jogadores do Atlético de Madrid resolveram imitar os de Barcelona. Vão receber um corte de 70% e na Inglaterra há grande sururu. Os jogadores foram criticados por não terem cortado ainda os seus salários. Os clubes, grandes clubes como o Tottenham, anunciaram cortes salariais a pessoal que não é jogador, mas disseram que, portanto, estão a fazer um plano. Mas isso foi criticado por várias pessoas que disseram, então como é que é? Corta-se os salários ao pessoal da limpeza e não se corta aos milionários? Entretanto, os jogadores vieram ao de cima defenderem-se, dizem que estão a preparar um plano nesse sentido. E a terminar, uma pergunta interessante. O que é que os jogadores de futebol que são profissionais fazem agora que não podem sair de casa? Pois treinam em casa. E há vídeos na internet, portanto, a mostrar como é que os jogadores de futebol profissionais treinam. É interessante, uns sobem escada. Claro está que eles todos têm pequenos ginásios em casa. Eu vi um vídeo do Sérgio Ramos. Vocês conhecem o Sérgio Ramos? Aquele defesa duro, sarrafeiro do Real Madrid. Vi e fiquei impressionado. Ele teve 10 minutos a correr em alta velocidade na esteira elétrica, ali a correr. 10 minutos. Não apanhou um cartão amarelo e não deu pancada a ninguém. Foi bom ver o Sérgio Ramos. Bem, é tempo de dizer adeus. Não se esqueça, nós aqui estamos sempre com o Washington fora de horas, sempre à mesma hora. Claro está que não sou sempre eu, mas temos uma equipa a fazer isto. Portanto, regresse e hoje não se esqueça de ouvir os nossos programas de rádio e também o nosso Washington fora de horas. Continue connosco. Eu despeço-me em nome de toda a equipa da Voz da América. Este é o Washington fora de horas. Até à próxima. E como diz o nosso colega Leo, let's do it to them before they do it to us. Vamos fazer a eles antes que façam a nós. Estamos a falar do coronavírus, claro está. Até à próxima.